Olá, olá pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo para te indicar um livro que eu li recentemente. Hoje vamos conversar sobre a coletânea de contos de ficção científica Forward, que já vou adiantar para vocês, enfim, como uma boa ficção científica, dá muito pano para manga para a gente conversar e refletir. Mas antes de irmos para a indicação, duas coisinhas, um pedido e um aviso. Então o aviso é de que nesse vídeo teremos aí um super sorteio dessa ediçãozinha aqui do livro. Fique até o final para você saber como faz para concorrer a ela. E o pedido é aquele pedido todo especial que eu sempre faço para vocês. Se você ainda não for um inscrito regular aqui do Literaturice, saiba que isso assim apoia demais a divulgação e crítica literárias. Então eu peço para que você se torne um inscrito regular se ainda não for. Confira se você já clicou no botão de se inscrever. Se ainda não fez, faça nesse exato momento, por favor. E aproveite também para clicar no botão de curtir e assim me ajudar a entregar esse conteúdo para mais leitores. Bom, temos aqui, como eu disse, uma coletânea. Eu gosto muito de ler coletâneas porque eu passo a conhecer escritores que antes eu não conhecia ou que eu já tinha ouvido falar, só que a escrita, de fato, eu ainda não tinha experienciado. É o caso desse livro. Dos 6 escritores, dos 6 contos, 3 eu já conhecia, li uma obra de cada um deles, e outros 3 eu só tinha ouvido falar, porque eles são famosos, todos aqui são bastante famosos, e a partir da leitura de Forward eu pude, assim, né, saber um pouquinho de como que é a escrita de cada um. É bem interessante isso também, porque as histórias dos escritores que eu já tinha lido algum livro, eu pude perceber as semelhanças, sabe, da escrita, no estilo, e eu gostei bastante disso. Até porque o Blake Crouch, que foi, além de um dos escritores daqui, o organizador da coletânea como um todo, o Blake Crouch, ele escreveu Matéria Escura e também Recursão. Esse livro, o último, eu já fiz uma resenha somente para ele, vou deixar aqui no cardzinho o link para vocês assistirem a essa resenha. E assim, eu tinha esquecido, a história dele é a primeira aqui da coletânea. Aí eu comecei a ler, eu tinha esquecido, assim, não sei, por um momento me fugiu da cabeça de que ele é o organizador, né, desse livro. E aí eu falei, nossa, mas isso daqui me soa muito Blake Crouch, sabe? Esse estilo, essas questões que o narrador tá me colocando, é muito a lá Blake Crouch. E aí que, sabe, a ficha caiu, eu falei, é óbvio que é lá Blake Crouch, foi ele que escreveu, e aí eu fui ver que realmente eu estava numa história dele. Então é muito gostoso, sabe, poder conhecer outros estilos, e aí a partir disso você reconhecer também algumas questões, como eu disse para vocês, porque para mim, ficção científica é basicamente isso, assim. O que de melhor vem na ficção científica enquanto experiência literária são justamente essas reflexões, esses momentos que me fazem pensar bastante sobre como nós, os seres humanos, estamos lidando uns com os outros, com aquilo que nós criamos e também com o nosso planeta. Nós começamos aqui com uma nota do organizador, do Blake Crouch, e ele diz que aqui ele pensou em uma linha que unisse todas as histórias como sendo a discussão em torno dos limites a que podemos chegar a partir da tecnologia. Na realidade, quanto aos avanços tecnológicos e, sobretudo, os limites humanos aos quais chegamos, sempre chegamos. Pois muito que bem, vou contar um pouquinho sem spoilers sobre cada uma das histórias, e nós já começamos aqui com a do organizador chamada Summer Frost. Essa história é bem interessante, eu acho que foi a segunda que eu mais gostei, ela já me cativou por inteiro e eu gostei muito de ter começado aqui a leitura do livro com ela, então que o organizador tenha colocado a sua primeira história, porque eu acho que ela dá um tom muito bem explícito para aquilo que nós vamos encontrar em leitura, em matéria de experiência literária com esse livro aqui. Nessa história, nós temos a abordagem do desenvolvimento de jogos e também, a partir disso, do desenvolvimento de uma inteligência artificial. Há aqui uma descoberta a partir de algo que não ocorre lá muito bem conforme o planejado. Uma coisa que eu acho genial no desenvolvimento de jogos é que o desenvolvedor ele tem que pensar em vários percursos
aqui o jogo pode seguir conforme a interação com o seu jogador. Então, se eu sou o jogador, eu vou escolher tal caminho ou fazer tal coisa e vou ser levado a outro caminho. E em um desses caminhos aqui, acontece algo de muito errado. Só que assim, não era um caminho pensado como possível, só que ele passa a acontecer. A partir disso, nós temos uma descoberta científica, só que muitos problemas em torno, porque vai envolver também questões de vida e morte do próprio desenvolvedor. Eu tô tentando dar a pincelada assim, né, falar por cima para não dar tantos spoilers, porque quero mesmo puxar as principais questões. A interação aqui entre a vida e a ficção, porque você pensa no desenvolvimento de um jogo, de uma história, então de uma ficção. Só que quando você envolve grandes corporações no desenvolvimento de um jogo, você também está falando da vida real. E quando isso acaba meio que extrapolando os limites que nós conhecemos do que pode chegar na tecnologia, do que pode ser criado, aí, meu amigo, você tem grandes problemas acontecendo mesmo. Essa história me fez lembrar de vários pontos filosóficos na história mesmo, que vários filósofos já abordaram, mas, sobretudo, eu vou colocar aqui para vocês uma referência que eu sei que muitos de vocês vão já ter assistido, que é ao filme Her. Ali nós temos uma inteligência artificial, né, em contato com um ser humano, que é o protagonista, e a interação que se dá entre os dois, o desenvolvimento de laços emocionais entre o ser humano e o robô. Nós temos um pouquinho disso nessa história, então vocês, por aí, por essa referência, quem assistiu vai pegar, vocês já podem imaginar quão profundo e quão delicado e complexo é o tratamento aqui que se dá nessa interação, nessa história. Agora, a segunda história, Pele de Emergência, da N.K. Jemisin, foi a que eu mais gostei. Sim, foi a que eu mais gostei. É difícil mesmo falar isso, mas determinar, né? Mas eu acho que ela traz algumas questões que separadamente eu já tinha pensado, acho que são da ordem do dia, mas que juntas, nesse contexto aqui, de ficção científica também, para mim realmente colocou algo como muito diferente do restante que eu já li. O que acontece aqui é que na abordagem da ecossustentabilidade, nós temos um futuro no qual o ser humano ele não pôde mais ficar no planeta Terra porque ele já esgotou o planeta. Então ele conseguiu sair daqui e ir até um outro planeta, só que em condições muito dificultosas para isso, vamos dizer, porque você tem tudo de forma escassa, né? Então comida, espaço, tudo aí limitado, só que se consegue fazer isso. O que acontece é que a humanidade, ela saiu daqui do planeta Terra, só que ela conseguiu apenas salvar alguns poucos, e esses poucos eles foram escolhidos a dedo. E nós estamos falando aqui de pessoas privilegiadas, ricas, brancas, e depois de tantos anos fora da Terra, né, são gerações que não mais foram terráqueos, agora eles têm uma história do que existiu lá no passado, da vida na Terra, que já está bem distanciada da realidade deles. Só que eles ainda precisam de algo aqui da Terra para conseguirem sobreviver. Então essa situação vai fazer com que essa pessoa tenha que retornar aqui para o planeta para pegar algo de que eles precisam e vai encontrar uma coisa diferente do que imaginava. Temos algumas discussões importantes, como eu mencionei, a da eugenia, e aqui eu já tenho que colocar uma coisa que eu acho genial nessa história, que é o narrador. Não só nessa história, na última, já tô adiantando um pouquinho, nós temos aqui a segunda pessoa. Então é o narrador falando com você. E isso meio que traga a gente para a história, nos deixa mais curiosos. Eu acho que esse é um artifício, assim, realmente muito interessante que o livro nos traz. Mas, enfim, nós temos um narrador que é extremamente preconceituoso, racista, é nojento esse narrador.
tá? Eu tô colocando meio por cima também, mas aí quem lê vai entender mais ainda do que eu tô falando, mas de fato é um narrador que foi feito, foi construído aqui pra gente odiá-lo. E há o grande problema da pele, ou na verdade o grande sonho da pele, porque essas pessoas que não mais vivem aqui na Terra estão vivendo em um país em que, né, eles têm esse aparato por fora, mas que tanto sonham ter de fato a pele, porque ela existe, mas para ser criada, eles precisam justamente disso que estão buscando aqui de retorno na Terra. E aí que ter a pele é como se fosse um prêmio para poucos. E isso vai construir, então, grupos de pessoas privilegiadas também. Com essa história, nós também temos a discussão em torno da manipulação da verdade, da manipulação da história, do passado. Porque, como eu disse, essa saída do planeta Terra, porque o planeta estava esgotado, passando por crises ecológicas tamanhas, essa saída se deu por um motivo, mas há bastante tempo, e por conta dessa distância temporal, o que se passou, na verdade, meio que vai sendo apagado ou manipulado. Será que o que se conta para as pessoas que vivem nesse outro planeta, desejando sempre algo que é tão assim inalcançável e primordial quanto uma pele, será que o que essas pessoas, poucas pessoas, falam é de fato verdade? Na terceira história, que é da Veronica Roth, ela que é uma escritora muito famosa por conta da série Divergente, né? Aliás, eu não li essa história, então vocês que já leram, né, eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante curiosos aqui com essa história dela, porque se chama Arca. E nessa situação nós temos então os dias finais do planeta Terra, quando algo está para acontecer ali que vai extinguir o nosso planeta e, na verdade, especificamente a vida na superfície terrestre. Só que os cientistas já detectaram isso, que isso vai acontecer. As pessoas já sabem, então as pessoas vão se preparar para esses dias finais, inclusive saindo do planeta. Só que eles não vão fazer isso de qualquer jeito, não, somente abandonando, dando fora. Eles vão criar arcas, expedições de saída, então específicas para levarem animais, específicas para levarem a flora. Então, um de fauna, outro de flora. E nós acompanhamos aqui da perspectiva dos cientistas, sobretudo de uma cientista que é aí do ramo da flora, e eles estão trabalhando na catalogação, né, de espécies que eles vão, algumas não, mas que outras tantas eles vão levar aí para fora do planeta para poderem colonizar um outro. É uma história muito mais sentimental, creio eu, por isso eu acho que ela me tocou de uma outra forma que as duas primeiras histórias não tinham feito ainda. Você saber que algo de muito assustador vai acontecer na ordem da extinção de um planeta como o seu, e de que você tem que, sei lá, partir para o inesperado, para o desconhecido, muitas vezes, realmente traz pra gente algumas discussões que são bastante interessantes, para dizer o mínimo. Uma delas é, será que eu quero partir para isso que estão me oferecendo como vida a partir desse acontecimento? Ou será que eu ficaria aqui para ver o que vai acontecer? Chegamos na quarta história, que é do Immortals, que se chama Você Chegou ao Seu Destino. Aqui, veja bem, nós temos o assunto da manipulação genética. E aí, como também nós tivemos na primeira história, em que há o desenvolvedor criando a ficção, aqui na verdade você vai mexer com a vida. O protagonista ele vai em busca de uma clínica de fertilização in vitro e ali essa clínica oferece muito mais do que apenas a fertilização. Eles vão oferecer a escolha ou manipulação mesmo, né? Que aqui eles chamam de outra coisa, como que também para manipular o discurso. Mas para essa clínica é possível realçar alguns genes e também atenuar outros tantos. Então você pode escolher até mesmo a personalidade de seu filho. Nisso vocês já imaginam, né, as possibilidades de discussão argumentativas que surgem aqui nessa leitura. E também nós acompanhamos esse pai, né, ele quer ser pai, e ele tá meio que assustado diante de todas as possibilidades que lhe são apresentadas. Só que eles sequer vão mascarar essas possibilidades e os erros que elas podem conter.
É como se a gente estivesse diante da possibilidade de, pô, eu vou escolher a melhor pessoa possível para ser o meu filho, só que sendo muito honesto para admitir que isso não existe, que a vida perfeita, que a personalidade perfeita, ela é impossível. Então, junto do protagonista, nós bugamos um pouco com isso e vamos ver até onde ele pode chegar diante dessa sua situação. Na penúltima história, chamada A Última Conversa, que é do escritor de terror Paul Tremblay, nós temos uma última conversa muito assustadora. Eu já imaginava que eu fosse encarar talvez um terror psicológico, como foi aqui o caso, por conta já desse perfil do escritor de escrever livros de terror, de horror, enfim. Sim, há o terror psicológico, vamos entendendo aos pouquinhos isso acontecer, mas é só no final que a gente entende o que está em jogo. Eu gosto muito desse tipo de história, principalmente quando contos, né, porque conto é uma história breve, que se constrói ao longo da narrativa. Então nós não temos tudo entregue de mão beijada logo no início. Nós vamos só ter uma ideia do todo no final. Eu não posso dizer muito bem o que acontece nessa história, porque é difícil resumi-la sem entregar o seu principal acontecimento, mas aqui há uma pandemia em curso e o personagem principal, ele acorda sentindo muitas dores no corpo. A primeira passagem aqui, assim, é sufocante justamente por isso, porque difícil, né, a ficção meio que tentar definir a dor, tentar explicar a dor, mas aqui há essa tentativa e a narrativa consegue nos transmitir essa sensação de sufocamento por conta da angústia da dor. Mas enfim, nós temos esse personagem que acorda sentindo dor e aos poucos ele vai percebendo que ele está preso num lugar que ele no começo não consegue sequer enxergar, ele vai descobrindo as suas memórias aos poucos. Outro grande tema aqui é o das memórias. E também descobre que a única pessoa com a qual ele consegue se comunicar, ela está ali tentando ajudá-lo para um propósito. Só que isso vai ficando cada vez pior, porque ele sequer sabe quem ele é, o que está acontecendo, quem é essa outra pessoa. Esse é um conto que também traz a segunda pessoa pra gente. Então, quando eu disse que é terror psicológico, nós leitores também nos inserimos nessa, tá? É difícil acompanhar o conto assim pela experiência que, né, no seu propósito é genial também. E por último, a história do Andy Weir, que é muito conhecido também, né, principalmente na ficção científica, chama Randomizando. Confesso para vocês que essa foi a história que eu menos gostei daqui, que menos me interessou e me deixou assim cativada desde o começo. Nós temos aqui a situação dos jogos de cassino e também dos números sorteados aleatoriamente, por isso o randomizando. Só que esses sorteios aleatórios acontecem a partir da tecnologia e um especialista em TI acaba descobrindo que há um furo nesses algoritmos, que permite aí com que algumas pessoas descubram, antecipem o sorteio, portanto, né, trapaceiem. Só que claro que nós temos aí, e não só nessa história, mas em todas as outras, eu acho que a ficção científica trata muito desse componente, que é o relacionamento entre a tecnologia e o ser humano e suas características peculiares, né, de coisas negativas, como trapaça. Só que é claro que isso entra aqui em jogo, então nós temos as trapaças tantas quando envolvendo o dinheiro também. Nós estamos falando aqui de cassinos, o cenário é Las Vegas. Tem muitos termos e conceitos tecnológicos, científicos, por isso que eu fiquei boiando em várias passagens do conto e talvez seja por isso que eu não gostei tanto, não fui lá tão chegada nessa história. Mas no final eu achei bastante interessante aí por conta dessa interação entre tecnologia e ser humano e suas falhas. Como vocês podem ver, né, eu sou muito entusiasta da ficção científica porque eu posso pensar as nossas falhas tantas e os nossos limites também. Eu acho que pensar nos limites a partir da ficção é justamente nos permitir passar por isso sem que coloquemos isso na realidade. Porque tem tantas coisas inimagináveis, absurdas acontecendo na ficção científica que, né, dá aquele friozinho na barriga, mas que a gente pode experienciar mesmo que no conforto do nosso sofá, né, para não passar por um terror psicológico como temos aqui em uma das histórias. E para quem ficou interessado, eu espero que todos vocês estejam, porque de fato é uma experiência e tanto. Vou deixar o link para participação no sorteio aqui embaixo e explicando
tudo como ele vai funcionar, tá bem? Então não deixe de conferir o link aqui embaixo. Também vou deixar o link para o Catarse do Literaturice, é ali que está hospedada a nossa campanha de financiamento coletivo, e é nesse momento do vídeo que eu vou agradecer a todos os apoiadores, nossos madrinhos, que fazem aí parte da história do canal. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos que estão assistindo a mais um vídeo aqui do canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!